Mulheres amam os filhos, mulheres amam os pais. Olá, um ótimo dia para vocês. Estamos iniciando mais Mulher de Hoje com oferecimento de Uni20. Você no comando de sua vida. A FUCAP, além de transformar-se em Centro Universitário Uni20, passou a gerir o Instituto FUCAP Sul, com vias a fomentar estudos e pesquisas na área de extensão universitária, atividades desempenhadas sem fins lucrativos. Acesse o site www.uni20.edu.br. Vamos à mensagem de hoje? Aquelas que os telespectadores adoram, todo mundo espera essa mensagem e ainda me dão um lindo feedback. Cibele, eu não saio de casa sem antes escutar a mensagem do dia. Então, olha só que interessante essa. Muitas vezes, as pessoas nos empurram tudo goela abaixo e aí ainda nos obrigam a acreditar. E o tema de hoje é isso. Aliás, a mensagem, né? O tema da mensagem, nos fizeram acreditar. E olha só, vê se você se encaixa nisso. Nos fizeram acreditar que depois da morte há um céu ou um inferno com um julgamento final que termina em um prêmio eterno ou um castigo para sempre. Fizeram-nos acreditar que a vida só tem sentido se encontrar a sua cara metade, um ser que pensa e age como você. Fizeram-nos acreditar que as doenças são hereditárias, genéticas ou contagiosas e que só os medicamentos as podem curar. Nos fizeram acreditar que o oposto do amor é o ódio. Nos fizeram acreditar que a solidão existe. Nos fizeram acreditar que a prosperidade não é para todos. Fizeram-nos acreditar que somos seres imperfeitos e que por isso vivemos com a culpa, a escassez e o medo. Fizeram-nos acreditar que renúncia, submissão é coisa do amor. Nos fizeram acreditar que quando você ama, você sofre. Nos fizeram acreditar que líderes religiosos e políticos são necessários e que temos que mantê-los. Fizeram-nos acreditar que há datas em que o consumismo é a verdadeira demonstração de amor. Nos fizeram acreditar que a razão é o que conta e a intuição é pura fantasia. Nos fizeram acreditar que se você pensa e sai de uma estrutura, de um sistema, você é um rebelde. Nos fizeram acreditar que se você se ama, você é um ser egoísta e você vai ficar sozinha. Nos fizeram acreditar que a magia só existe nas histórias. Nos fizeram acreditar que o poder interior de um ser humano são apenas fantasias criadas no cinema. Nos fizeram acreditar que somos os únicos no universo. Nos fizeram acreditar em tantas coisas. Que quando você percebe tantas mentiras, tanta manipulação, é quando você acorda deixando de acreditar em tudo isso, tornando-se sua realidade diferente de toda a maioria, criando abundância total, por direito divino. Porque você passa a ter certeza que o segredo é nunca prejudicar o outro, nunca causar o mal e ser justo com os seus entes sempre. Apenas isso que Deus quer. Pense nisso e tenha um ótimo dia. E hoje é dia do quadro E aí, cuidador? A cada 15 dias, a empreendedora Thaís Helena Domingos, ela está aqui conosco, ela que é considerada a encantadora de idosos. Olha só, gente,
ela vem para conversarmos sobre os cuidados para com as pessoas 60 a mais, os direitos e deveres dos cuidadores, dos idosos e familiares. E para falarmos hoje com mais propriedade sobre esses assuntos, além da Thaís Helena, ela trouxe a sua advogada, a doutora Carolina Custódio Felisbino, que é especialista em direito civil e direito empresarial. Mas mulher é cultura, né? E é informação, é entretenimento, um programa de variedades que todos os dias adentra nas suas casas a partir das 9 da manhã, ao vivo, com transmissão simultânea no Facebook e reapresentação às 18h30. Lembrando que o programa é inédito, sempre ao vivo às 9 da manhã. Eu volto daqui a pouquinho com um oferecimento de Maria Náutica, a marca e a loja conceito que veste esta apresentadora lá no município de Garopaba. A loja é um show de bola e a marca, então, olha só essa blusa, gente, tô me amando, né? Parece que vou levantar voo, ai que pena, sou uma borboleta, maravilhosa, né? Eu vi que a advogada já tá ali dizendo que a blusa é linda. Olha, gente, esse Fluid aqui, ó, 50% proteção solar, é protetor solar 50%. Você pode andar no sol com ele que você fica protegida. Eu volto daqui a pouquinho, enquanto isso eu me exibo aqui com este look divo de Maria Náutica. Não saia daí não. Mulheres gostam de corpo nu, mulheres gostam. Mulheres vão juntas ao banheiro, mulheres ainda querem casar. Algumas gostam de mulheres, algumas choram demais. Mulheres amam os filhos, mulheres amam os pais. Aí, estamos de volta. Este é o Mais Mulher com Cibele Cristina, essa apresentadora que vos fala já há rumo aos 16 anos, né, gente? 15 anos de programa e já rumo aos 16. Eita, nós, eu tô visualizando os 20. Aí nos 20, sim, uma festa daquelas. Não é mesmo, meninas? Eu digo meninas, mas são mulheres. Hoje o som tá meio alto aqui, vamos baixar um pouquinho aqui. A trilha aqui dentro, pra mim, tá super alta, mas a técnica sempre ligadinha já tá ali, ó. O Guto também tá aqui abaixando, tá baixando o volume. Obrigada, Guto, obrigada, equipe. Vocês são maravilhosos, viu? Minha gratidão por vocês todas as manhãs aqui, ao vivo e em cores. E a gratidão por vocês, telespectadores. E com o oferecimento do Centro de Educação Infantil Portinha do Futuro, que, olha, lugar de criança, de brincar, de crescer, de compartilhar saberes, de ser feliz, é na Portinha do Futuro. E 3 opções aqui em Tubarão. No bairro Andrino, que é a matriz, com filiais no bairro Santa Luzia, que é a Portinha do Futuro Baby, e a Portinha do Futuro no bairro São Martinho. Hoje eu tô com 2 convidadas ilustres aqui, né? Todo convidado é ilustre, tá, gente? Então não se iludam. Mas eu tô aqui com a Thaís Helena Domingos, a encantadora de idosos. Olha, encantadora de idosos, né? Gostei desse termo aí que deram pra ti. Pois é. Bom dia. Bom dia, minha linda, tudo bem? Bem-vinda. Melhor agora, né, com essas belezuras todas aqui, né? Aí a gente fica mais feliz ainda, né? O programa tá muito mais mulher hoje. Exatamente. E aí, tudo certo? Tudo bem. Hoje tu trouxeste uma boa companhia aqui, hein? Hoje eu trouxe meu braço direito. É o teu braço direito? Uma das, né, que são as mulheres. Ah! Né, ela é a parte jurídica, a doutora Carol. Doutora Carol, doutora Carolina Custódio Felisbino, que está aqui conosco pela primeira vez, né, Pela doutora primeira Carolina? vez, estreando aqui contigo, Cibele. Que bom! E hoje vieste aqui contribuir com ótimas informações, porque essa parte jurídica, muitas pessoas sabem dos seus direitos, mas não sabem dos seus deveres. É muito fácil procurar os direitos. E os deveres, alguém procura? Exatamente. Não é verdade? Exatamente, principalmente quando a gente fala dos idosos, né? Principalmente. E que coisa séria isso, né? Que as pessoas não têm mais nem o direito de envelhecer. Exatamente. Porque envelhecer hoje é feio na sociedade, né?
As pessoas não têm mais essa coisa de, eu quero estudar, tu não tem vergonha com essa idade, querer voltar para estudar, vai para a faculdade com essa idade, chega lá só jovens, e qual o problema, gente? Faculdade abre, amplia os horizontes, abre a nossa mente, estou certa? Sim. E aí, por que não? E não tem idade, né, doutora? Exatamente. Uma coisa importante, Cibele, que a gente tem que entender que o direito ao envelhecimento, ele é um direito constitucional. E ele é um direito fundamental do idoso. Então, assim, ele se confunde até com direito à vida, com direito à honra, com direito à liberdade. Ele está lá no nosso Estatuto do Idoso para isso, né? Para garantir que a gente possa envelhecer. Então, imagina que a gente teve toda uma trajetória na vida, a gente já começou na infância ali com o Estatuto da Criança e do Adolescente nos protegendo. Depois a gente passou a nossa vida adulta, trabalhou, estudou, teve as nossas conquistas. E quando a gente envelhece, o que acontece? A gente é esquecido? Exatamente. E é o que acontece. Exatamente isso que acontece. Então a gente tem que entender que o Estatuto do Idoso, ele traz esse direito como uma garantia fundamental. Então ele não é negociável, esse direito ao envelhecimento. Então essas nossas práticas, né, de exclusão do idoso, de não trazê-lo para perto, né, a gente não está falando só de saúde, de alimentação, de moradia, a gente está falando desses direitos de ir à faculdade, de frequentar a escola, de ter lazer, de ir ao cinema, de frequentar shows. É lógico, nós temos o livre-arbítrio, direitos de ir e vir. Exatamente. Não é? Na Constituição não está assim? Tá sim. E sabe o que é mais importante? É que o direito ao envelhecimento é isso, é eu poder ir e vir dentro das minhas limitações. Dentro das minhas limitações, independentemente da idade que eu estiver. Exatamente, exatamente. Porque se eu estiver com 80 anos, com 90... não interessa, gente. Isso mesmo. Quer dizer, gente, olha só, menina, eu quero saber dos meus direitos todos, porque daqui 5 anos eu já sou 60 a mais. Exatamente. Fiz 55, eu digo assim, gente, daqui 5 anos eu já sou 60 a mais. Olha só. E a primeira coisa que eu quero fazer, doutora Carolina, é ir na prefeitura e pegar minha carteirinha de idoso. Isso. Para reivindicar os meus direitos como terceira idade também. Exatamente. É por isso que o Estatuto do Idoso ele se popularizou, né? Pelas prioridades. A gente lembra da fila preferencial, da vaga do estacionamento do idoso, mas tem muitos direitos que a gente não conhece. Mas hoje a gente vai falar sobre tudo isso. Essa mulher já chegou que é uma metralhadora, já gostei dela. Gente, amei! Amei esse advogado que fala pelos cotovelos, e é justamente isso que a gente precisa, de uma mulher que tenha esse olhar humano, não somente como na tua profissão, advogado, porque geralmente, advogada, né? Advogada, sim, com muito orgulho, não é mesmo, doutora? É isso mesmo. E há quanto tempo tu estás advogada já? 7 anos. Eita, nós! E há quanto tempo tu trabalhas para a Thaís, para o centro dela de formação? Eu acredito que já vão fazer uns 5 anos, né, Thaís? É mesmo, exatamente. Thaís? Tu nós já estamos estás desde bem o início. amparada desde o início. Nós se conhecemos estudando, né? A gente foi empreender, eu na advocacia e ela com os cuidadores de idosos. Lá a gente se conheceu no curso. Olha. E desde então a gente não se largou, né? A Thaís virou minha cliente e eu acompanho ela em todas as aventuras dela. É mesmo? Todas as aventuras, todos os sonhos dessa mulher. Carol, tem alguma coisa. Carol, tu me disse eu posso fazer, Carol, porque eu só faço as coisas se tu me orientar. Ótimo. Buscando dentro da lei, da legislação, para não pisar em falso. Porque tem sempre oportunistas de plantão, né? Exatamente. E como tem oportunistas de plantão, né? Sim, graças a Deus, com o respaldo da doutora Carol, né, a gente é bem amparado. Sim, é importantíssimo isso. Tanto os meus clientes, depois nós vamos falar sobre isso, né? Tantos cuidadores e principalmente os idosos. Principalmente, né? Agora, o Centro de Formação Thaís Helena, que é um centro que forma cuidadores de idosos, que capacita cuidadores de idosos, e também porque às vezes você já é um cuidador de idosos, mas você precisa se capacitar. Então, olha, é reconhecido pelo MEC o teu curso? Ele é um curso livre, na verdade. É um curso livre, né? Que é autorizado pelo MEC. É autorizado pelo MEC. Tem autorização do MEC? Sim, é um curso livre. É um curso livre. E tem certificado tudo? Tem certificado. O curso de cuidador de idosos tem duração de 5 meses, com estágio em casas de repouso em Tubarão. Com estágios em casas de repouso em Tubarão. Isso, a carga horária é 200 horas. 200 horas? 200 horas de curso. Isso dá 5 meses de curso? 5 meses de curso. Olha, é um tempo bem louvável e o suficiente para aprender tudo
todos os caminhos para se cuidar, proteger dos idosos, né? Agora, é importante essa proteção aos idosos, né, doutora? É importante porque a gente está falando aí de um acompanhamento desde o primeiro contato dos cuidadores e da empresa da Thaís com a família, até a gente pretende aí o final da vida do idoso, né? Então é importante que os cuidadores estejam envolvidos e principalmente a família, né? Porque é uma obrigação da família cuidar do idoso, né? Então a família precisa estar ali presente, precisa acompanhar o trabalho dos cuidadores, precisa autorizar as interferências dos cuidadores. Então a Thaís vai fazer um diagnóstico ali. O idoso precisa de tais procedimentos, precisa de tais acompanhamentos, mas isso só é possível se a família autorizar e se o idoso colaborar, né? Então é importante que a família esteja sempre presente, até porque é uma obrigação da família, né? Isso, aliás, é um dos direitos dos idosos, é a obrigação da família de lhe garantir os direitos fundamentais, né, doutora? Exatamente. A gente pensa que o idoso, ele fica lá, o cuidador cuida dele, a família fica isenta disso, mas não, a família não fica. Nem pode. E nem pode, porque o Estatuto prevê isso, prevê que a família tem que estar ali. Tanto é que a gente comumente escuta, né? Quando meu vozinho, minha vozinha não conseguir mais fazer nada, eu vou colocar ele no residencial geriátrico, numa casa de repouso, né? Isso só é aplicável em situações excepcionais, isso não é a regra, né? Então eu não posso, pelo meu livre-arbítrio, decidir colocar... Sério, entendi. Agora, vamos supor, isso aqui é uma pergunta que nem está aqui no roteiro e que veio agora, porque é um fato bem importante também a gente lembrar. Digamos, eu tô lá idosa, né, já passei dos 60 a mais, vamos citar um exemplo, E aí eu tenho 2 filhas. Digamos que a família não tem condições de botar numa casa de idoso. E aí, eu não tenho condições de morar sozinha. Quais são os deveres dos familiares, enquanto filhos, para com este idoso, no meu caso? Então, o idoso, ele tem o direito de alimentação, de moradia, de saúde, e isso tem que ser fornecido pela sociedade como um todo e no seio familiar também. Então, no teu caso, né, tu tens mais de 60 anos e tu é lúcida, tu é capaz, tu é bem orientada, mas tu não tem condições físicas mais de se manter sozinha, por exemplo. Isso. Tu precisa de um cuidador. Preciso. Aí, digamos que minhas filhas não têm condições de ter um cuidador, de pagar um cuidador, e aí? Mas eu não posso ficar desamparado. O que acontece? Isso. Aí, assim, quando a gente está falando de insuficiência financeira, a gente tem 2 caminhos, né? Certo. O primeiro é da assistência social, né? O Estado, ele é obrigado a me prestar uma assistência, né? Inclusive, existem benefícios assistenciais para isso, chamado LOAS, né? Quando a pessoa não tem condições, né? Não tem uma renda suficiente para se manter. Certo. Nesses casos em que as filhas não têm condições, ou não têm condições financeiras, ou não têm condições físicas de cuidar da idosa, aí sim se autoriza levar o idoso para um centro geriátrico, para um local especializado onde possa acolher esse idoso. Mas essa é sempre a última hipótese. E onde vale aquela regra de que cada filho tem que ficar 30 dias com os pais? Então, essa regra é um pouco um mito, assim, ela não existe de fato. Existe. Mas existe o direito dos pais de cobrar essa assistência dos filhos. Opa. Não necessariamente 30 dias com um, 30 dias com outro, mas os filhos têm que cuidar. Mas eu não posso, eu tenho meus filhos pequenos, eu tenho um problema na coluna que eu não consigo carregar a minha mãe. Isso, geralmente se escuta muito isso. Isso, então tu vai ter que dispor de recurso financeiro para isso, né? Certo. E daí existe a ação de alimentos. A gente ouve muito falar pensão alimentícia para filho, para criança, isso, né? Mas existe do idoso também. Olha! Então o idoso pode requerer alimentos aos filhos e recebe a pensão alimentícia. Isso vai complementar a renda dele. É claro que o juiz daí vai analisar, né, a renda do idoso e também as possibilidades de quem está alimentando. Certo. Além das necessidades do idoso. Ele precisa de um cuidador em tempo integral, ele precisa de uma medicação específica que não é fornecida pelo SUS. Enfim, o juiz vai fazer uma análise dessas necessidades do idoso e vai arbitrar ali uma porcentagem do salário mínimo que vai ter que ser pago por um filho, por 2, aí vai depender da situação. Olha, perfeito, excelente colocação, uma das coisas aí que eu não sabia, eu só sabia algumas coisas, não sabia todas as coisas em relação a isso, não. Quais são as coisas que são consideradas, o que é considerado crime contra o idoso? Então. Cite os tipos de crimes que são
feitos em relação aos idosos, que são cometidos em relação São aos vários, idosos. né, Carol? Que tem vários tipos. Vários. E aí, gente, um dos que mais me deixa fora de mim é a crueldade. Então, a gente tem alguns crimes que estão tipificados no Estatuto do Idoso, então eles são punidos ali, né, pela legislação própria, né, não deixam de ser crimes, eles estão ali no Estatuto do Idoso. A gente fala da crueldade, né, os maus tratos, eles podem ser praticados, né, de diversas formas, a violência psíquica, a violência física, a violência financeira, também, que ela é muito praticada contra o idoso. Os tipos de violência doméstica que se comete. Isso, eles são cometidos muitas vezes no âmbito familiar e fora do âmbito familiar, né? Então nós vamos dar continuidade falando sobre a violência, ou melhor, os crimes que são cometidos contra os idosos. E fique esperto, hein? Fiquem espertos. Porque você acha que às vezes está dentro da legislação, está muito enganado. Então, olha, gente, se nós temos a obrigação de cuidarmos das nossas crianças, nós temos obrigação de cuidar da gente, nós temos obrigação de cuidar dos nossos idosos, sim. Né? Como é que vai abandonar pai e mãe, aquele que te colocou no mundo, aquele que te criou, que te educou? Ah, mas foi aos trancos e barrancos, mas eles deram o melhor que puderam. Então, acho que vamos ter que fazer aí uma reprogramação mental, porque tem muita gente que adoeceu mentalmente em todos os sentidos. Precisa fazer uma lavagem cerebral, porque eu não sei o que está acontecendo com a humanidade. Tamanha é a crueldade. E é fato. Eu volto daqui a pouquinho, após um breve intervalo. Não saia daí, não. Mulheres gostam de gastar, mulheres gastam tempo, não gostam de ver. Olá, estamos de volta. Hoje o Mais Mulher está muito mais mulher, gente. Sabe por quê? Não é porque eu só tenho mulheres aqui, não. Está muito mais mulher em conteúdo. Porque hoje a gente está falando aqui dos direitos e deveres dos idosos, dos familiares e dos cuidadores. Por isso que eu trouxe a Thaís Helena Domingos, ela que tem o Centro de Formação de Cuidadores, né? E além do que ela capacita esses cuidadores e ela também contrata cuidadores e muitas famílias entram em contato com ela porque ela faz o agenciamento de cuidadores. Uma empresa que tem um grande respaldo, inclusive assessorada pela sua advogada, a doutora Carolina Custódio Felisbino, que hoje está aqui conosco dando uma aula sobre os direitos e deveres dos idosos, dos familiares e dos cuidadores, né, Thaís? Exatamente. Acertasse na convidada hoje, fosse bem assertiva, hein? Já gostei muito, simpatizei com a doutora Carolina e gostei que a bicha é uma metralhadora, né? E vai direto no alvo, né? Exatamente. Detona. E eu acho que é bem por aí mesmo, né? É porque não tem meio termo. Não tem meio termo. Até porque na legislação não tem meio termo. É aquilo e pronto, sim, né, doutora? Exatamente. É aquilo e pronto. E temos que seguir as leis. Agora, estávamos falando no bloco anterior sobre o que é considerado crime contra o idoso, né? Isso, a gente falou sobre a crueldade, né? A crueldade, a gente fala aí sobre os maus tratos de forma geral, isso, né? Qualquer tipo de violência. Qualquer tipo de violência. A gente tem que ficar muito atento porque isso pode acontecer no âmbito familiar e pode acontecer por terceiros também, né? Sim. Cuidadores, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, enfim. A gente sabe que o idoso ele está numa situação ali de vulnerabilidade muitas vezes, né? Às vezes ele tem a fala comprometida, os movimentos comprometidos, não tem mais lucidez e aí é onde geralmente acontecem os crimes, né? As práticas nocivas ao idoso. Então, além da crueldade, a gente também tem outros crimes, né? A negligência é muito comum. Muito. Aquele idoso que a gente sabe que ele precisa de determinados cuidados, mas a família negligencia aqueles cuidados, né, que pode acarretar vários danos, né? A gente está falando aí desde uma ausência de uma barra de proteção que ocasiona numa queda. Exatamente. Até uma falta de tratamento médico, né? Não levar o idoso até o médico especialista, por exemplo, naquela enfermidade que ele está sofrendo. Então aí a gente fala do crime de negligência.
Nós temos também o etarismo, que tá muito, a gente está ouvindo gente, falar muito disso, e é bom que a gente está falando sobre eu isso. acho muito importante a gente aproveitar esse gancho e falarmos sobre o etarismo. Exatamente. O que é isso, gente? O etarismo nada mais é do que discriminar uma pessoa pela idade que ela tem. Exatamente. E a gente está falando aí, hoje em dia, 60 anos não é mais um velhinho, né? Não é. Então, assim, a partir dos 60 me respeite, anos... daqui 5 anos serei uma velhinha. Exatamente. E as pessoas tratam uma pessoa de 60 anos muitas vezes como um velhinho. Exatamente. Né? Olha, se tu pegou a fila preferencial, se tu é idosa, então tu tá incapaz de fazer alguma coisa, tu é inútil para fazer alguma que horror, coisa, né? E existe isso. E discriminar uma pessoa pela idade dela, considerando que ela tenha mais de 60 anos, é um crime de discriminação. Ali o Estatuto do Idoso não traz a palavra etarismo, né? Não. Mas hoje ela está comumente conhecida, né? Isso. Então, o etarismo nada mais é do que discriminar uma pessoa porque ela é idosa, né? Isso é um crime passível, né, de pena. Aliás, é até um absurdo onde eu fico apavorada e ao mesmo tempo assim tão desacreditada de muitos influenciadores digitais aí que inclusive até levantam esta lebre. Vamos falar bem no termo sul, levanta esta lebre de dizer que aonde já se viu que fulano já tem tantos anos, para que estudar, e para que ficar fazendo isso, para que trabalhar? Gente do céu, direitos, nós temos esse direito não é porque eu tenho 90 anos que eu não posso estar fazendo atividade física, como a gente tem aí grandes nomes aí, eu não precisa não, conhecidas mesmo, gente, que tem, um grande exemplo que eu tenho aí, muito conhecido e que todo mundo conhece aqui na região, é a professora Santana, que é 70 a mais, professora de yoga, mestra reiki, e assim, ela é um fenômeno. Para mim, é uma mulher sensacional. Agora, minha mãe faleceu aos 71 anos, era uma idosa. Meu pai, aos 68, era um idoso. E lógico que a gente tem aquela coisa de honrar pai e mãe, respeitar, mas eu sempre respeitei os idosos. Aliás, aproveitando o gancho, quero mandar um beijo no coração das minhas queridas lá do CRAS, do bairro Passagem. Amei estar com vocês no nosso encontro, né? Foi show. E falando, abordando as questões da sexualidade na terceira idade, porque é um direito que nos vale também. Exatamente. Verdade. E é isso que a gente estava comentando ali sobre o direito ao envelhecimento, né? Então eu preciso... As pessoas não podem mais envelhecer. Eu preciso ter esse direito de envelhecer e de envelhecer bem, com dignidade. Com dignidade, que é o mínimo. Exatamente. É o mínimo. Exatamente. Com dignidade. Exatamente. Porque envelhecer aos trancos e barrancos e ser deixada de lado para morrer à míngua, isso não é envelhecer com dignidade. Né? E a gente, enquanto família, enquanto sociedade, também tem que participar dessa movimentação, né? Se policiar mais, porque a gente discrimina, né? Então a gente tem que ter esse olhar atento, né? O idoso, ele é uma pessoa que detém direitos, assim como qualquer pessoa. É verdade, né? E no caso de cuidador, né? Vamos citar o Centro de Formação Thaís Helena. No caso, os cuidadores dela, eles têm todo esse respaldo, mas eles também sabem dos seus deveres? Sabem dos deveres deles, inclusive a gente faz um trabalho para que eles estejam conscientizados da obrigação deles, tanto para com a empresa, quanto para com o idoso, né? Aí são duas coisas, né? Tanto para com a empresa, né, Thaís? Exatamente. E para com o idoso. Então, existe alguma diferença entre os dois? Existe, porque eles precisam informar a Thaís e a empresa, né, sobre qualquer tipo de fato desabonador ao idoso. Então, se o idoso está sofrendo algum tipo de violência em casa, ou se o idoso está apresentando alguma piora no seu quadro de saúde, está com algum problema para se locomover, para falar. Porque quando a gente fala de cuidadores de idosos, a gente não está falando só daquele idoso acamado, aquele que não é mais lúcido. Não, a gente está falando do idoso que vai passear no shopping, que vai no salão de beleza, claro, que visita os familiares. Então, o cuidador ele tem que estar acompanhando aquilo ali e passar para a empresa qualquer dificuldade que ele tenha, né? Porque a empresa, como ela é a contratada pelo idoso e pela família, ela é quem detém essa responsabilidade. Sim. Né? Então, se ela precisar denunciar os órgãos públicos, se ela precisar registrar um boletim de ocorrência, tudo por conta do cuidador, né? E o dever do cuidador para com o idoso é respeitar esses direitos que a gente está falando, né? Esses direitos fundamentais. Não apenas cuidar no sentido de alimentar, de proporcionar higiene, mas no sentido de fazer o idoso ter a sua vida
né, saudável e digna dentro das suas limitações. Importantíssimo isso, né, gente? É o mínimo, né? É o mínimo. Que pena que nós vivemos uma sociedade que ainda não dê prioridade com os idosos e para as crianças, porque a gente teve aí ontem um fato num município vizinho assustador de violência, né? Onde uma educadora agrediu um bebê de 9 meses numa creche, gente. Olha, isso é um assunto que me deixa com dor de estômago, me deixa nauseada e com muita indignação. Porque independente de ser criança ou idoso, ou ter 20, 30, 40, a violência é violência de qualquer forma, de qualquer jeito, independente da idade. Violência gera violência, né, doutora? Exatamente. Então, se uma pessoa ela vive num lar onde tem violência, a violência predomina, ela vai ser uma pessoa violenta e ela vai sair de sua casa e vai cometer crimes lá na frente, sim, porque ela convive com a violência dentro do próprio lar, né? Agora, num ambiente onde se tem paz, harmonia, amor, respeito, é um ambiente ideal para se ter uma vida longínqua, digamos assim, e envelhecermos com dignidade, que é uma coisa que a gente não está tendo hoje. Porque tem muitas pessoas que ainda mexem os pauzinhos para que isso não aconteça. Uma delas é falando, e cuidado, porque a gente é aquilo que pensa, que fala, que come, que bebe e que age. Cuidado, porque a gente reverbera isso tudo para o universo e vai voltar para a gente. Exatamente. Então, por isso que eu digo, desejo para você em dobro aquilo que você me deseja. Espero que tenha ficado feliz e não preocupada. Porque vai tudo para ti de volta, meu bem. Se vira! Ô, Cibele, só pegando o gancho da doutora Carol, quando a gente faz a parte da contratação do cuidador, eu, Thaís, como gestora também de recursos humanos, eu sempre falo por candidato, a gente trabalha em cima do Estatuto do Idoso. Perfeito. Com foco na humanização. É isso aí. Se você não se encaixa no perfil, você não é um bom cuidador para mim. É verdade. E não é assim? Exatamente. Agora tem um destaque aqui que eu achei muito importante. O idoso que tem o gozo das faculdades mentais, é ele quem decide qual o tratamento de saúde que ele será submetido? Exatamente. A gente pensa que é a família que decide pelo idoso, né? Mas não é bem assim, tá? O idoso, enquanto ele não está interditado, enquanto ele não é judicialmente declarado incapaz, ele é quem decide como que ele vai ser tratado, qual tratamento de saúde ele será submetido, quais os procedimentos que ele será submetido. Então, um paciente com uma situação, um paciente oncológico, né, um paciente que tem câncer e ele ainda está lúcido, capaz, consciente. Certo. Ele que vai decidir se ele quer passar pelo tratamento da quimioterapia, da radioterapia, e se ele decidir que ele não quer passar, essa é uma decisão dele indiscutível, né? Então, por isso que é importante a família também observar se o idoso ele está ali lúcido, se ele está capaz, se ele consegue praticar os atos dele, porque é ele quem decide por ele, não a família. Agora, o cuidador substitui a família? Existe esse mito, né, que eu vou contratar cuidadores para não me incomodar. Diz assim, eu já tenho uma cuidadora lá que cuida deles e eu tô liberado aí o resto do mês. Não existe isso, né? O cuidador, ele tá ali para prestar esse serviço de auxílio, né? De cuidar mesmo do idoso, de fazer companhia, de proporcionar boa alimentação, boa higiene, lazer. Mas isso, o cuidador, ele não dispõe do afeto. Apesar de que ele seja afetuoso, de que ele crie um vínculo com o idoso, né? O afeto, o amor, só quem dispõe é a família. Com certeza, né? Embora que a gente saiba que tem familiares que deixam tão ao léu os seus idosos, que o cuidador se apega ao idoso, o idoso se apega ao cuidador, que no fim o idoso, ele trata o cuidador e ele considera o cuidador muito mais membro da família do que um próprio familiar, né? E aí dá-se por quê? Se dá justamente pelas atitudes, Então, cuidado com o que você fala para os idosos, cuidado com o que você emana, porque o universo manda tudo de volta, se liga. A gente vai para mais um intervalo, lembrando que o programa tem o oferecimento, tá, de ProLincoln, essa empresa que tem várias empresas numa só, mas que comanda muito bem, e um grande abraço para a família ProLincoln, na qual nós temos grande estima. Sandro Maurício, querido, um beijo no teu coração e da Cezinha e de toda a família ProLincoln. Eu volto daqui a pouquinho, após o breve intervalo, para o último bloco do programa. E se você tem dúvidas em relação aos idosos,
Aproveite o momento, o ensejo, nós estamos ao vivo no Facebook, vai lá, interaja, faça pergunta que a doutora Carolina e a Thaís respondem aqui para vocês. A gente volta já já. Olá para você que está ligando sua televisão agora, esse é o Mais Mulher com Cibele Cristina. Para você que está ali ligadinho no Facebook, não esqueça, esse é o Mais Mulher com Cibele Cristina, essa apresentadora que vos fala aqui na UniTV há mais de 15 anos para você, ao vivo, todos os dias, inédito às 9 da manhã, com reapresentação às 18h30. E hoje eu estou aqui com a Thaís Helena Domingos, ela que é empreendedora aqui em Tubarão, ela tem o Centro de Formação Thaís Helena, ela agencia cuidadores, ela capacita os cuidadores, por isso que nós temos muitos bons cuidadores aqui em Tubarão e região, né? Porque passaram pelo Centro de Formação Thaís Helena Domingos, essa mulher guerreira que eu tenho grande apreço, uma grande admiração pela determinação, força e coragem. E eu tô certa, Thaís? Certíssima. Essa mulher de sorriso largo, simpática, linda por dentro e por fora e que é considerada encantadora de idosos. Isso tem uma conotação que às vezes se levar para outro lado, encantadora de idosos. Cuidado, porque a serpente também encanta. Mas não é o caso dessa menina mulher aqui, eu digo uma menina mulher, né? É que para mim é uma menina, mas é um mulherão, né? Mãe de duas, é mãe, é filha, é tia, é sobrinha. Não é tia, né? Tia, ela é tia também. Enfim, é uma grande empreendedora que hoje ela veio acompanhada da sua advogada, a doutora Carolina Custódio Felisbino, que é advogada do Centro de Formação Thaís Helena. E é muito importante as palavras da advogada, porque dá esse respaldo para a empresa da Thaís, né, doutora? Isso. É muito importante isso, porque como tu falaste, a Thaís chega com os sonhos, bota o planejamento para ti e diz, esse não pode, esse pode, esse não pode, é mais não pode do que pode, mas os que podem são muito bons, né, doutora? Exatamente, a gente tem que apresentar os riscos, né, que ela tem, né, do próprio estilo do negócio dela, né, é um negócio que existe risco quando a gente lida com pessoas em estado de vulnerabilidade, sempre existe um risco, então a gente alerta, e a Thaís sempre trabalhou dentro da legislação, então a gente não tem grandes problemas. A Thaís já sofreu algum processo de cuidadora ou de familiar, Thaís? Vamos deixar a doutora Carol responder? Então vai, doutora Carol, ela já respondeu algum processo? Não, enquanto a gente trabalha juntas, não. Nunca respondeu? Não. Isso é muito importante, né? É importante porque fala um pouco sobre a credibilidade da empresa, né? Sobre a empresa seguir os parâmetros legais, tanto para com o cuidador, né? Que é aquela pessoa em que ela trabalha diretamente, quanto para com a família e o idoso, né? Porque isso demonstra que a Thaís segue ali a legislação, tanto a legislação trabalhista, quanto o Estatuto do Idoso, né? E todas as leis que interferem ali no tipo de atividade empresarial da Thaís. É muito importante isso, né? É importante, né? Isso mantém a saúde da empresa. Com certeza, né? Agora, Thaís, e hoje a tua empresa possui quantos cuidadores? Nós estamos indo para quase 300 cuidadores. Caraca! Todo dia entra cuidadores novos. É mesmo? Exatamente. Thaís, eu ouvi falar que tem uma agência de cuidadores, eu quero participar e tal. Assim, então, existem critérios para ser um cuidador da tua agência? Existe. O primeiro, mais importante, é gostar de cuidar, principalmente dos idosos. Sim, tem que gostar de pessoas, né? Exatamente, gostar de cuidar, gostar de fazer o que faz, né? E outra coisa, sempre estar em constante evolução, que eu cobro muito dos meus cuidadores. Vocês têm que aprender. O tempo todo. Né? Porque assim, sempre tem uma doença diferente que a gente tem que estar ali tratando o paciente. Imagina, e tem que estar sempre atento a tudo, né? Aos sintomas, às reações do paciente, se toma uma medicação, por quê? Se deu alguma reação, tem que estar sempre ligadíssima ali para ver. Sim, inclusive assim, como eu falei, quando a gente tomou um café, lembra que cada paciente meu, eu tenho um grupo no WhatsApp onde os filhos, os parentes participam. Então, todas as minhas cuidadoras, elas passam um relatório para mim.
e para os filhos, para os parentes, onde eles também interagem. Porque não é simplesmente, eu vou contratar a empresa da Thaís, eu não quero nem saber, não. Ele tem que participar. Os familiares. Exatamente. É o que a doutora falou, né? Doutora, estão perguntando aí o seu contato, as pessoas que quiserem entrar em contato com você. Olha só, viu? O programa na televisão é assim, ó. Tá rendendo já. Qual é o seu contato? Então, eu posso divulgar depois para o pessoal, de forma particular, né? O estatuto do... Eu sei, da OAB não permite isso, a né? divulgação do Mas meu tem contato. redes sociais? Tenho Qual no é a Instagram. tua rede social? É Carol Felisbino ADV. Carol com C. Isso. Carol Felisbino ADV. A letra A, a letra D e a letra V de advogada, tá, gente? Isso. Porque a gente fala ADV, acha que tem um DE, não. A, D, mudo e V. Isso mesmo. Então, Carol com C, Felisbino ADV. Então tá aí, mandamos o contato, porque telefone, essas coisas, gente, advogados não podem estar divulgando publicamente, assim, fazendo propaganda, porque são normas da Ordem dos Advogados do Brasil, né? A gente sabe e respeita muito isso. Mas tá vendo? Sinal de que a repercussão do programa já se estendeu aí, já espalhou-se, que isso é muito bacana, e muito importante, porque hoje a Thaís veio aqui, até porque para que as pessoas possam entender, antes de eu fechar uma parceria com a Thaís aqui no programa, da participação dela, quinzenal, eu fui conhecer um pouquinho mais do trabalho. Ela não sabe, mas eu também entrei em contato com alguns cuidadores, algumas pessoas que já passaram pelas mãos dela, e sempre com elogios, sempre só dados positivos, gente. Não teve um negativo, porque se tivesse um negativo, dizia assim, não, mas se um negativo e vários positivos não conta, conta. Mas eu iria avaliar o porquê desse negativo. Não teve. Então é por isso que a Thaís é parceira do programa, sim. Thaís Helena, estendo a minha admiração. Também hoje para a doutora Carolina, te adorei, acho que a Thaís está no caminho certo mesmo. E ela é uma encantadora de idosos, ela não é só encantadora de idosos, não, das marmanjas também. Das mais novas também, porque ela encanta por onde passa, né? E eu acho isso muito importante, da responsabilidade que ela tem. Isso não mesmo. É, doutora? Isso mesmo. É importante a gente ter trazido esse tema, assim, né? É relevante, a gente precisa falar mais dos idosos, precisa falar mais dos direitos deles, mas principalmente das nossas obrigações com eles, né? Importantíssimo. Eu, por mim, a cada 15 dias, tu estás aqui com a Thaís, ó. A Thaís é que decide, né? E se você tiver disponibilidade, né? Agora, a importância da avaliação da empresa que diagnosticará as necessidades do idoso e será a ferramenta para garantir o cumprimento de todos os teus direitos, desde a saúde do lazer. Isso aqui é importante para a empresa da Thaís, para a advogada, para os cuidadores, para os familiares, para quem? Para o idoso. Para o idoso, né? É para o idoso. Porque a garantia do idoso. O idoso é que ele é o centro de todo o funcionamento da empresa da Thaís, né? Então, se o idoso estiver bem, a empresa da Thaís está bem, né? E, consequentemente, a família, os cuidadores, né? Todo mundo ganha quando o idoso está com o bem-estar dele. Então, é importante que a empresa faça essa avaliação, né? Às vezes, o idoso, ele é 100% saudável, mas ele precisa de um tempo de lazer, ele precisa fazer uma atividade física. Então, a equipe ela é multidisciplinar, então ela vai avaliar essas necessidades e isso vai garantir todos aqueles direitos que a gente conversou durante o programa, né? O direito ao envelhecimento de forma digna e saudável. No mínimo, né? Que é o mínimo, né? O direito de envelhecimento e com dignidade. Envelhecer com dignidade, eu acho que é o mínimo do mínimo, né? Thaís, considerações finais. Tens alguma para fazer? Primeiramente a Deus, né, por me ter dado esse dom, permitir esse dom e conhecer pessoas maravilhosas como a doutora Carol, como você, Cibele. Imagina. E dizer que eu sou muito grata por tudo. Eu também, sou muito grata e grata pela participação de vocês hoje, em especial doutora Carolina, que hoje eu aprendi muito mais sobre os idosos. Espero que todos estejam assistindo mais esse programa, eu vou mandar para as primas.
Vou mandar para as primas aí, para aprenderem um pouquinho mais. Eu acho que é importante esse programa coube aí para todos, né? Exatamente. Acho que coube para todos. Voltas aqui? Volto, com certeza, só me chamar. Ai, que coisa boa, já tá convocada, tá intimada. Tá intimada. E é isso, né, gente? O Mais Mulher se despede por aqui. Eu desejo a vocês um ótimo dia, uma maravilhosa terça-feira, né? Maravilhoso dia pela frente que a gente tem. Não esqueça, sempre mentalizando coisas boas, vamos reprogramar nossa mente e sentimento de gratidão. Agradeça a tudo e a todos, porque agradecer a gente faz a graça descer. Então, gratidão é a palavra para as convidadas e para vocês, queridos telespectadores. Gratidão à nossa equipe técnica e à produção do programa. Jackson, meu amor, te amo. Beijos e até amanhã. Se Deus quiser, amanhã tem Café com Ideias com a vereadora Luciane Tokarski. Ela que vai estar aqui encantando, né? Ela não canta, mas ela vai estar encantando porque a Lu, por onde passa, ela encanta. É uma pessoa extraordinária. Lu, tô te esperando aqui amanhã, querida. Beijinhos, até lá. Tchau, tchau.